Olá, pessoal. Eu sou a Raquel da Mota, sou pesquisadora do Instituto Liberdade Digital e estou com a parlamentar, vereadora Luana Alves, do PSOL. Nós vamos falar aqui um pouquinho sobre as cotas raciais que foram implementadas nas eleições de 2020. Enfim, passo a palavra, então, para a Luana Alves, agradecendo a sua presença e seu tempo por, enfim, explicar um pouquinho como é que foi toda essa mudança aí que aconteceu nessas eleições e o que as suas implicações práticas no legislativo, com foco talvez no legislativo municipal de São Paulo. Enfim, muito obrigada, Luana. Pode se apresentar, por gentileza. Oi, Raquel, tudo bom? Primeiro, agradeço também pelo convite. Fico contente em poder estar colaborando com vocês do Instituto Digital, Liberdade Digital. Fico muito contente. E a gente já se fala um tempo, né? Na verdade, eu acho que a gente até se falou muito brevemente durante a campanha, mas loucura de campanha, ficou tudo muito difícil. Bom, sou Luana Alves, sou psicóloga de formação, sou sanitarista, né? Atuei no SUS durante alguns anos, então atuei ali no chão da Unidade Básica de Saúde, famoso postinho. Isso também formou muito do que eu sou, até do ponto de vista político. Sou filiada ao PSOL desde muito nova, desde 2014, eu tinha 18 para 19 anos, construo o partido há um tempo, né? Então é uma experiência que eu tenho não só como parlamentar, como figura pública de um partido, mas também como dirigente partidária, que eu acho que é muito importante, até talvez mais do que parlamentar, no sentido da gente de fato ser direção do partido, né? Isso é muito fundamental, a gente vai ter um tempo para falar sobre isso. E acho que a política de incentivo à participação de mulheres, inclusive com regras para distribuição de fundo partidário, foi essencial, foi fundamental. Porque a gente mexer no fundo partidário, que na prática é o que move muitos dos partidos políticos brasileiros, a grande maioria deles, né, porque é o que sustenta as campanhas, os diretórios, as executivas, né, foi muito importante, muito mesmo. No caso do PSOL, já existia uma política de participação de mulheres, por ser um partido feminista, mas claro que sempre tem uma influência, né? Então é muito importante no geral. Ok, obrigada, Luana. Assim, vai ser incrível conversar com alguém com tanta experiência e com tanto tempo de partido, né? Praticamente desde o nascimento do PSOL, porque o PSOL é novo, né? É um partido novo. Eu entrei já quando o pessoal já tinha um tempo. O Aham, pessoal é de 2007, então eu entrei em sim. 2014, então já umas águas tinham rolado, assim. Mas o partido de 2014 de agora é muito diferente. E eu acho que isso tem a ver com mulheres também. Ah, legal, bacana. Bom, então iniciando aqui as nossas perguntas e curiosidades que a gente já tem sobre o assunto, como que a mandata encara a representatividade da população negra na política? Assim, pode falar no geral, não necessariamente legislativo, Uhum. pode ser executivo também, vai depender ou dos focos ou de tudo que você quiser sobre o assunto. Olha, Raquel, na minha visão, a gente tem que partir de um primeiro princípio, que é triste, mas é a realidade, que é o seguinte: as instituições políticas, né, os parlamentos, as prefeituras, enfim, os governos estaduais, eles são hoje não espaços para representação democrática, né? Porque existe uma verniz de democracia, mas não existe uma democracia de fato. O que existe são grupos de poder que batalham para se manter no poder, né? E que, inclusive, o processo eleitoral é um processo em que esses poderes se executam de uma forma muito firme, né, para conseguir se manter no lugar, poder econômico, né, poder de ligações familiares. Então, o que acontece é que, infelizmente, a maioria dos parlamentos hoje, câmaras, assembleias legislativas, enfim, Senado, são espaços em que esses velhos poderes, eles tentam a todo momento se manter, né? Eles tentam a todo momento se reproduzir. E esses velhos poderes têm a ver com a estrutura brasileira. A estrutura brasileira é fundamentalmente racista, é fundamentalmente patriarcal, é uma estrutura econômica e de poder baseada no racismo, na minha opinião, né? Para mim, isso é uma coisa que a gente sempre comenta. A gente é um partido socialista, mas a gente tem que reconhecer que o capitalismo brasileiro é racializado. Né? Então, os poderes brasileiros, a maneira como o poder se estabeleceu aqui, teve muito a ver com cor. Então, o parlamento, sendo um espaço de reprodução pelo poder, desses poderes antigos, né, dessa velha política que a gente chama, é um espaço que não vai ter pessoas negras. É um espaço que não é para nos representar, é um espaço que, enfim, acaba sendo para os velhos donos da cidade, donos do estado, antigos senhores de engenho, seguirem seus espaços, né? Então, a gente está eu como mulher negra, a Elaine, a Érica, outras pessoas estarem naquele espaço, significa a gente tensionar essa estrutura, tensionar não só o conteúdo do espaço, mas a forma dele.
não sei se estou me fazendo nítida, mas o que acontece é que é isso, né? Eu acho que não basta a gente estar naquele espaço, né? A gente não pode ser uma correia de transmissão do velho poder. Eu acho que a gente está naquele espaço para procurar subvertê-lo, para procurar mudar não só o conteúdo dele, mas a forma é muito importante. E eu acho que a gente, estando naquele espaço, consegue fazer isso, consegue tensionar essa prática política antiga, né? Que essa prática política, assim, é um negócio muito horrível de ver, Raquel, porque é isso, são famílias que estão há séculos na Câmara Municipal de São Paulo, né? Ou mesmo que não sejam famílias, são grupos que estão há séculos, né? Setores sociais. E o que acontece é que a gente estando naquele espaço é super importante da gente mudar. Mas, enfim, tentando resumir tudo isso que eu estou falando, acho que eu fui longe, sobre a sua pergunta, né? Eu acho que não tem pessoas negras, muitas, né? Não representa muita população, porque não é um espaço estruturalmente feito para representar. Entendi. Nossa, assim, profundo, né? Porque a Acabei indo gente. muito longe, mas Não, para mas responder essa pergunta. muito interessante, porque a gente se diz uma democracia representativa, e aí você vem já com essa análise de que não é um espaço feito para representar, então já fica aí uma consideração a se pensar, uma reflexão A gente sobre batalha para ele o ser, assunto. mas hoje. Entendi. E assim, você entra na Câmara, assim como Érica, Mandata, Elaine, né, que foi, na verdade, a representante da chapa, como aí saindo de uma situação da Câmara em que não havia nenhuma mulher negra, né? Então, bem interessante de se destacar essa questão aqui da Câmara de São Paulo. Bom, seguindo então, a partir da implementação das cotas raciais de 2020, a Mandata compreendeu percebeu alguma mudança na dinâmica do partido em distribuição de recursos, por exemplo, o PSOL especificamente, pode ser que você não consiga falar sobre os outros, mas no seu, por exemplo. Olha, eu sinto que existe uma mudança no pessoal que vem de um tempo um pouco anterior a essa regra, né? Para ser justa, né? E eu posso falar mais sobre o pessoal. Eu acho que existe mais ou menos, né? Eu estou no partido desde 2014, mas eu senti que desde o que a gente chama de Primavera Feminista, que aconteceu em 2015, 2016, mulheres pelo Fora Cunha, mulheres pela pílula, mulheres indo para as ruas, né? Tendo um papel de derrubar o que na época era o presidente do Congresso, né? Então, esse movimento político muito forte, eu acho que fez uma mudança importante no pessoal. Eu acho que esse foi o primeiro movimento, assim, que eu percebi, né? Isso foi antes da regra do financiamento, foi mesmo uma demanda política da população, né? Não precisou o TSE falar. As pessoas que já eram próximas do pessoal, digamos que, eu não gosto muito desse termo, mas digamos que a base eleitoral do pessoal já fez uma mudança, né? Já pressionou por si só para o partido ter mais mulheres nos cargos, ter mais mulheres como representantes parlamentares, mas também como dirigentes partidárias. Então, acho que isso foi uma primeira mudança importante. Então, desde a Primavera Feminista, eu vejo mais mulheres tomando a frente no PSOL. E eu acho que isso é uma coisa muito importante, né? Muito que eu me orgulho muito de conhecer muitas dessas mulheres. Então, Luciana Genro, a Sâmia, a própria Isapena, a Mônica, mulheres que, enfim, também constroem o partido, acho que até fui nomear, porque são várias, né? A Érica Malunguinho, e que fizeram esse papel, tiveram esse papel importante, ainda tem, né? De mais ou menos no período da Primavera Feminista, tá se levantando como mulheres porta-vozes desse movimento mais amplo, né? Quando teve a mudança do financiamento, teve um efeito importante também, um impacto importante também. Porque é isso, né? O que acontece é que o partido tem que destinar um mínimo do seu percentual para mulheres. Isso é algo que é muito fundamental, muito fundamental. No PSOL, já existe por esse movimento político, né, que não veio, digamos que de cima para baixo, mas de baixo para cima, né, por conta desse movimento político, já existia uma divisão de recursos que tinha as mulheres num papel importante, né? Então isso já existia de alguma forma, mas foi meio que a consagração de um processo que já estava acontecendo, né? Foi uma aceleração de um processo que já estava rolando, assim. Então isso foi bem importante. Porque é isso, assim, é um partido que na sua fundação teve muitas mulheres, né? Acho que não sei se todo mundo sabe mais ou menos a história do PSOL, acho que muito brevemente foi digamos que uma divisão interna do PT, né? Isso lá para 2002, e que acabou surgindo muito de parlamentares, né? Mas também de parlamentares mulheres, né? Eu destaco duas em especial, Luciana Genro e Heloísa Helena. Na época, deputadas federais, foram 4, né? Os chamados radicais do PT que saíram, Luciana, Babá,
Heloísa Helena, gente, mais uma pessoa que me foge o nome, me perdoa, mas era um homem. E é uma coisa interessante, né, que 2 desses 4 deputados eram mulheres, né, então já é algo muito importante, já na fundação do partido, o que não quer dizer que as velhas práticas machistas não se reproduzem na estrutura interna do partido, né, como eu falei, essa primavera feminista foi muito importante, e eu acho que o início de um processo que a mudança do financiamento acelerou e consagrou. E quanto às cotas raciais, você já sentiu essa transformação ou não, assim, também em relação à distribuição? Porque a gente já vê que o PSOL, ele é, muitas vezes, nesses quesitos, assim, até um partido um pouco de vanguarda, né, nesse sentido de distribuição, de pensar, por exemplo, em direção com mais mulheres e etc. Mas pensando em questão racial, por exemplo, a gente já viu até alguns filiados ou figuras políticas que já chegaram a pautar essa questão de visibilidade, de maior divisão para as candidaturas negras, assim como Douglas Belchior. Então, eu queria entender um pouquinho se já sentiu essa mudança de distribuição e divisão até para os filiados negros e para as candidaturas negras a partir dessa eleição, ou se foi anterior? Olha, Raquel, eu acho que esse processo é mais recente. É duro falar isso, mas é verdade. É um processo que é mais recente, por exemplo, do que o processo de mulheres, em geral, assim. Então, o que acontece é que é isso, né? O PSOL é um partido que tem a ver com a esquerda brasileira, né? E a esquerda brasileira, tradicionalmente, na sua versão mais antiga, na sua versão mais ortodoxa e ignorante, na minha visão, não entende a centralidade do antirracismo na luta anticapitalista. Né, parece que a classe trabalhadora brasileira são operários alemães de 1870. Assim, é uma visão muito racista, no limite, do que a classe trabalhadora brasileira, de não entender a luta negra como uma luta central, não setorial, não uma parte, não algo que a gente deve pensar também. Na minha visão, a luta antirracista, a luta da negritude e dos povos indígenas é central para qualquer socialista brasileiro, né? Não é um setorial, é uma luta que tem a ver com o centro da nossa estrutura econômica, né? Então, para mim, o PSOL é um partido que demorou para perceber isso. Demorou, assim como toda a esquerda brasileira. E eu acho que ainda está percebendo, né? Então, eu acho que o que aconteceu nas últimas eleições agora, do ano passado, foi muito importante, né? Na divisão do fundo partidário municipal, a gente viu mulheres negras num espaço grande, né? Existiu, acho que eu vou ser bem franca aqui, não tem problema nenhum, existiu um questionamento que é válido pelo seguinte, né? Porque é isso, você sabe que na divisão de fundo partidário, existe uma série de critérios do quanto recebe, porcentagem e tal. Um dos critérios é o seguinte, é o critério reeleição. Porque o partido ele tem que se manter, os mandatos têm que se manter. E querendo ou não, você já ser um parlamentar é uma propaganda política gigantesca. Gigantesca. Então, o que acontece? Né? Existe um entendimento que é consensual no partido de que quem já é parlamentar, a gente quer que se reeleja. Então, a gente vai dar o que a gente chama de percentual da reeleição, que é um valor a mais que o parlamentar recebe entre todos os candidatos para estarem na reeleição. O que acontece é que as 2 pessoas disputando reeleição eram homens brancos. Não por acaso. E assim, eu adoro esses companheiros, a gente tem uma ótima relação na Câmara, eles sabem disso. Inclusive, já tive essa conversa com eles. E o que acontece é que é isso, é algo estrutural. Né? Então, o fato deles serem os que receberam mais, por serem já parlamentares, não foi uma regra assim, os brancos vão receber mais. Foi uma regra de quem já era parlamentar recebe mais, mas quem já era parlamentar? Era um homem branco. Então, é a maneira como a coisa se faz de forma estrutural mesmo. Assim, então, esses atrasos, eles vão se reproduzindo até a atualidade. Né? Então, o que acontece é isso. A gente teve essa questão, mas a gente também teve o critério de negritude, né? Até para ser um contrapeso. Né, do ponto de vista critério mesmo financeiro. Então, esse contrapeso foi muito importante. Né? O fato de ter tido também o critério de pessoas negras, de mulheres, de pessoas LGBT, né, receberem um percentual a mais foi muito importante, muito mesmo. Né? E eu acho que isso foi um acerto do partido. Até então não tinha, Luana? Desculpa te interromper. Esses Olha, critérios. Raquel, esse critério eu não sei se tinha. Eu acho que no percentual que teve em 2020, creio que não. Creio que não. Entendi. Assim, eu tinha o critério da reeleição, né? E tinha o critério de, assim, falando de forma muito pragmática, né? O critério de tamanho de figura.
Assim, no sentido de, ó, a gente quer que o dinheiro do fundo partidário do partido seja para todos que querem se candidatar pelo PSOL e tem um acordo pelo PSOL, mas também a gente quer eleger. Então, a gente quer também colocar pessoas que a gente acha que podem se eleger, né? Então, isso existiu, né? O que eu sei que teve é que é isso. Eu acho que o critério racial, puramente, para além da figura, independente da pessoa ser vista como elegível, mas simplesmente por ser uma pessoa negra, estar se candidatando pelo partido, e esse critério é muito fundamental, eu acho que é uma coisa mais recente. Ah, entendi. Legal. Então, de alguma forma, você sentiu que, pelo menos no PSOL, que houve uma mudança aí a partir da implementação das cotas raciais. Acho que, né, a gente conversando com algumas outras pessoas sobre esse tema, a gente percebe que não foi algo que veio sozinho, né? A gente veio de um ano com muitos acontecimentos, com fortalecimento da pauta antirracista. Então, assim, foi um movimento que não veio de forma avulsa. É claro que o movimento negro surge de, assim, não dá nem para contar, mas a gente percebe que essas demandas tomaram mais visibilidade, né? Isso, de alguma forma, acabou penetrando em muitos âmbitos da nossa sociedade, até mesmo nas eleições de 2020. Então, é Com interessante. certeza, teve muito a ver, muito a ver. Porque é isso, foi um ano de crise, né? E quando a gente fala de crise, a gente fala de morte de pessoas negras, assim, porque é quem é mais vulnerável a qualquer crise na humanidade, né? Então, crise econômica, crise sanitária, crise ecológica, crises diversas, assim, a negritude vai ser a mais atingida, né? Então, não foi à toa que tiveram rompantes da negritude nos Estados Unidos, porque lá quem mais morreu foi preto. De Covid, de fome, de tudo, né? Então, quando tem qualquer crise, qualquer desestabilização, a gente é quem mais sofre, né? Então, a gente é quem mais vai para a rua, a gente é quem mais, no momento, principalmente no momento de crise, se coloca como ator político central. Entendi. Bom, Luana, então caminhando mais um pouquinho, a partir da implementação das cotas raciais, assim, você entende que houve um avanço já na representação da população negra entre o que a gente tinha recentemente e o que teve essa alteração para agora, assim, e como se teve avanço, se não teve, enfim, você pode explicar um pouquinho da sua visão em cima disso? Olha, avanço teve. É inegável que teve avanço, mas acho que isso não quer dizer que a gente chegou numa sussa, chegou num lugar maravilhoso. Não, né? Teve um avanço por motivos de que o atraso era muito grande. Assim, então imagina, a Câmara Municipal de São Paulo elegeu 2 mulheres negras ao longo da sua história. Teodosina Ribeiro e Claudete Alves. Teodosina Ribeiro, que na época do MDB, anos 50, foi uma mulher que foi uma diretora de escola negra, né? Eu fui pesquisar a história dessa mulher, fui entender quem ela era, fui entender a dificuldade que ela teve no partido, ela já faleceu, né? E eu também falei com a Claudete Alves, que foi uma vereadora do PT, que ela não se elegeu em 2008. Então, de 2008 até agora não tinha mulheres negras na Câmara, né? Então, o que acontece é que é uma Câmara Municipal da maior cidade da América Latina, de um país muito negro, que não tinha mulheres negras em décadas, assim, que só elegeu 2 ao longo da sua história. Então, é sobre isso que a gente fala quando a gente fala que esse lugar não é para representar. Assim, obviamente que não é só olhar para composição, né? Depois que eu ganhei, assim, só para uma forma mais anedótica, Raquel, uma das primeiras ligações que eu recebi na segunda-feira foi de uma pessoa que eu não sabia quem era, que me ligou e falou: Nossa, eu tô tão emocionada, chorando muito. Eu pensava: Meu Deus, quem é? Porque a ligação me acordou. Eu falava: Ai, que bom, fico muito feliz que eu também fui eleita e tal. E aí, nisso que ela foi falando, eu fui entendendo. Ela falou assim: Não, porque quando eu cheguei lá, eu fui no porão e eu achei alguns documentos que estavam escondidos de pessoas negras que construíram a Câmara. Aí eu falei: Quem é? Ela falou: Claudete Alves. Aí eu falei: Ai, Claudete, não sabia que era você, eu só tinha lido sobre você. E ela tinha pegado meu telefone com a Sâmia, me ligou na segunda de manhã e eu comecei a chorar também, fiquei muito emocionada. E foi isso, assim, foi uma força muito bonita e eu acho que fez uma diferença. Né, imagina, foram mulheres negras eleitas, tanto cabeça de chapa quanto em mandatos coletivos, né, pelo pessoal, só pelo pessoal foram 4, assim, e tinham sido 2 na história inteira. Então teve um avanço, mas ainda é minoria. Entendi. Importantes considerações. Bom, Luana, já caminhando para o final, para a nossa última pergunta, na verdade,
na opinião da mandata, então, pensando em tudo que você já imagina sobre a questão de representação, nas instâncias decisórias, principalmente no legislativo, o que você entende que muda como é a presença de pessoas negras na política? Olha, Raquel, a primeira coisa é que eu acho que a gente tensiona o que é o próprio sentido da democracia representativa. Né? Porque o fato da gente não estar lá há tanto tempo faz o povo duvidar daquele espaço. Eu acho que, enfim, acho que várias análises mais superficiais não entendem isso, né? Ai, que o povo não acredita na política porque é despolitizado. Eu não acho que é despolitização. Eu acho que é não se ver. Eu acho que o fato de muita gente resistir para votar, não querer saber da política institucional, é porque não se vê representado naquele espaço. Assim, eu acho que isso é legítimo. Eu acho que esse sentimento que muitas pessoas chamam de ignorância por antipolítica é um sentimento que tem um trabalho aí para afastar as pessoas da política, um trabalho maldoso, mas tem também um sentimento legítimo, real, de não se ver naquele espaço. E, portanto, não considerá-lo um espaço legítimo, um espaço justo. E é nisso que os autoritarismos crescem, é nisso que, enfim, as ditaduras vão conseguindo achar espaço. Então, eu acho que um primeiro efeito da gente estar nesse lugar é as pessoas se aproximarem desse lugar. É as mulheres negras olharem para a Câmara e se verem na Câmara. Né? As mulheres negras verem, né, mulheres negras periféricas, mulheres negras funcionárias públicas, todas, né, que não se viam nesse espaço, se verem nesse espaço. Isso por si só altera a política inteira. Né? Então, para mim, isso é um primeiro efeito que acontece. Eu acho que um segundo é que aquele espaço vai ser cobrado para, de fato, representar as pessoas, né? Porque a gente tem um compromisso com a população. E, aliás, eu coloco isso aqui, eu não acho que a representatividade em si, ela basta, né? Eu acho que a gente tem que ter compromisso com uma agenda, compromisso com uma pauta, né? Então, não basta eu ser uma mulher negra, né? Eu tenho que ter compromisso com a maioria das mulheres negras, né? O que a gente sempre coloca. Eu acho que não basta a gente ter uma mulher negra presidente de empresa se a maioria das terceirizadas forem mulheres negras e ganharem pouco. Assim, então, eu acho que a gente ter esse compromisso, né, com as mulheres negras é muito importante. Eu acho que a gente tem, e esse fato da gente ter já também cria um desconforto naquele lugar, Raquel. Um desconforto muito grande. Né? E eu acho que esse desconforto é muito importante para aquele espaço passar a, de fato, representar os interesses do povo e não os interesses de uma minoria. Né? Vou te dar um exemplo muito recente, que aconteceu essa semana. Né? Por exemplo, não sei se você está vendo agora, está toda uma discussão sobre abertura e não abertura de escolas. Né? E o que acontece? Existe uma negociação entre a prefeitura e uma fabricante de vacinas, que pode ser que venha uma dose para São Paulo, assim, que é muito importante. O pessoal votou a favor, né, da Câmara autorizar a prefeitura a fazer um consórcio de municípios para adquirir as vacinas, mas a gente colocou uma emenda que era para profissionais da educação e da assistência terem prioridade, que é para a gente, de fato, conseguir abrir escola, porque precisa, porque as mães estão desesperadas, porque os professores estão desesperados, tem que ter vacinação. Não dá para abrir sem condições mínimas de sobrevivência, né? E assistência social também. Por quê? Porque é quem está lidando com o empobrecimento acelerado do povo na cidade. As pessoas estão empobrecendo de forma rápida, indo parar na rua, indo ficar sem ter o que comer, né? E a gente ter vacinação para profissionais de assistência social, para mim, é uma forma de combater o empobrecimento, né? E foi o que o pessoal colocou. A gente perdeu essa emenda, infelizmente não teve votos suficientes, e a gente, e eu, né, particularmente, tirei foto do painel de votação, que é um painel público, e publiquei nas minhas redes. Gente, esses são os vereadores que votaram contra. Assim, que é uma coisa que é uma informação que está no site da Câmara, né, e está nos redes da Câmara. E, meu Deus, Raquel, fui xingada até não poder mais do grupo de vereadores. Né, e é uma coisa que os parlamentares homens do pessoal fazem há um tempo. Eu não vou repetir as coisas que eu ouvi, porque eu não acho que é necessário, mas chegaram na minha saída para a corregedoria, Raquel. E eu recebi essa mensagem ontem, no Conselho de Ética da Câmara, porque eu expus uma votação que é pública. Eu não acho que isso aconteceria se eu fosse um homem branco. Não aconteceria, eu estou convicta que não. E eu vou continuar expondo as votações. E se quiserem me levar ao conselho, pode levar. Vai dar trabalho para o conselho, porque o que eu estou fazendo não é ilegal. Né? Então, o que acontece é isso, né? Cria um desconforto. Cria um desconforto enorme. A Érica está naquele lugar, a Elaine, as co-vereadoras negras da bancada feminista. Né? Então, é um desconforto que a gente vai seguir fazendo. E não é porque a gente é sectária, porque a gente me chamaram de agressiva, de radical, porque eu expus uma votação pública. E não é sobre isso, né? É sobre a gente, de fato, ter compromisso com as pessoas. E eu acho que a gente está nesse espaço de poder, tendo esse compromisso com a negritude, com as mulheres, força a Câmara a, pelo menos, dar mais resposta. Entendi. E no final, quando a gente vê, eu tive uma experiência de trabalhar com parlamentar também,
Eu acho que quando a gente fala sobre redes sociais e tudo mais, de alguma forma é um ambiente que a gente consegue até ter uma comunicação mais próxima com a população, às vezes, do que um site institucional, né? Então, apesar de você falar assim, é uma coisa que é pública, mas se você publica numa rede social ou tá ali público num site institucional, possivelmente a visibilidade, a atenção, quem vai acessar e quem não vai, enfim, o público muda bastante, né? Então a gente É. percebe essa diferença. Bom, Luana, eu gostaria realmente de agradecer a oportunidade de te ouvir um pouco, assim, é um prazer em nome do Instituto. Ouvir uma pessoa com uma trajetória já grande, apesar de estar no seu primeiro mandato, não sabemos se seguirá, quais serão os planos ali. Mas, enfim, é uma grande honra te ouvir tudo que você já aprendeu e tem para nos ensinar também com essa experiência e trazer também para a sociedade. Enfim, finalizamos então a nossa entrevista sobre cotas raciais nas eleições de 2020.